Opa, beleza, pessoal? Vamos dar continuidade ao nosso curso. A gente está criando uma aplicação web com o Delphi do zero. Nessa aula a gente vai, chamar a tela de cadastrar aqui, então a gente vai abrir um pop-up menu aqui com os edits. E aí a gente vai poder preencher e aí esses dados que vão ser salvos lá no banco de dados. Então vamos lá para a nossa aplicação. A primeira coisa eu vou startar o nosso server. Vou deixar ele rodando aqui, beleza. Vou dar dois cliques aqui, ó, então client. E vamos criar aqui então a nossa tela. Vou vir aqui, vou vir por aqui, na verdade, ó, vou vir aqui, botão direito, ó, vir aqui, ó, create new TMS web form. Ótimo. Já vou salvar ele também, ó. Então vamos lá, dentro da nossa pasta aqui, ó, SFC. E aqui dentro eu vou criar uma nova pasta, tá? Chamada, ó, clientes cadastrar. Beleza. E o nome aqui do nosso arquivo vai ser, então, clientes.cadastrar.view. Vou copiar o nome dele aqui já, beleza. Vou colocar o name dele aqui, vai ser o mesmo nome da nossa unit, só que sem os pontos. Já vou vir aqui também Project, Options. Vou vir aqui em Forms. E aí eu pego ele aqui, ó, e jogo para cá, para ele não ser criado automaticamente. Beleza? Já salvei aqui. Pronto. Então agora aqui, pessoal, a gente tem que colocar os nossos componentes. Só que primeiro a gente tem que criar o nosso HTML e aí a gente vai utilizar o nosso HTML como base. Para isso, uma das formas de a gente fazer, como a gente já viu aqui criando outras telas, a gente pode utilizar a inteligência artificial para gerar para a gente uma tela Bootstrap aqui, uma tela HTML e a gente utiliza aqui. A gente pode utilizar, né, a opção que vem diretamente aqui no TMS, clicando aqui, ó, a gente pode colocar as perguntas aqui, mas eu vou mostrar hoje utilizando o ChatGPT, porque ele mostra ali de uma forma bem mais dinâmica. Vamos lá para o nosso navegador e aqui então com o chat GPT aberto aqui já, tá? Normal aqui, só que a gente já está acostumado a utilizar. E aqui a gente pode pedir para ele criar, né? Então eu posso colocar aqui, ó, crie um formulário HTML utilizando Bootstrap com um campo código, um campo nome. E aqui eu posso ir colocando aqui criando meu prompt, né? E ele gera aqui pra gente. E o interessante é isso, ó, ele gera aqui, ele já mostra o código. Se a gente clicar aqui em pré-visualização, a gente já vê como que vai ficar a visualização. Olha que interessante. Então, já mostrou aqui pra gente como que vai ficar, né? Aí basta, pessoal, a gente escrever aqui um prompt para ele aqui de uma forma bem mais completa para ele preencher pra gente. Eu já vou trazer o prompt pronto aqui, ó, tá? Eu vou explicar ele, ó. Então, eu estou pedindo para ele criar um formulário aqui. Falei para ele colocar assim, ó, quando a tela for grande, né? Deixar 2 elementos por tela. Quando a tela for menor, para ele se ajustar a um por tela. Pedir para ele colocar labels nos indits, né? Pedir também para ele colocar aqui ó, como prefixo, né? Então, por exemplo, quando eu for num botão, ele vai colocar aqui, ó, BTN como prefixo. Então, BTN e o nome do campo, enfim. Coloquei alguns comandos aqui, ó. É um prompt bem pequenininho. Eu vou deixar ele também aqui na descrição do vídeo para você utilizar. E basicamente, quando você for utilizar, você pode utilizar ele assim, você só troca o nome aqui, ó, com os seguintes campos. Então, ó, tô passando o campo aqui, você pode vir aqui depois e mudar. Ou você pode criar o seu prompt aí, que é bem tranquilo de criar também, pessoal. O ChatGPT, ele entende aqui, a gente não precisa ficar mudando muito o prompt, ele consegue entender a gente, a nossa linguagem natural, né? Então, ele criou aqui pra gente, pessoal, vamos dar uma pré-visualização, ó. Então, tem todos os campos que a gente precisa. E se eu vier, se eu diminuir aqui, ó, se eu diminuir, ó, notem que ele tá em 2 colunas, quando eu diminuo, ele já quebra para uma. Então, já fica tudo pronto e bem responsivo aqui pra gente, né? Aqui, eu já falei que eu quero esse campo aqui somente leitura. Aqui eu só posso pôr número, enfim, posso colocar letras aqui. Temos nosso checkbox aqui. Posso limpar, ele já limpa a tela pra gente. A gente já tem todo o HTML que a gente precisa. Então eu vou copiar aqui. Vamos vir aqui na nossa aplicação. Vou vir aqui então na nossa tela aqui, ó. Então cliente cadastrar view. Vou expandir aqui e vou vir no nosso HTML, ó. Peguei o HTML, vou substituir tudo aqui, ó. Vou colar. Outra coisa que eu vou fazer, pessoal, vou apagar esse script aqui, que está aqui embaixo, ó, tá? Que eu não vou precisar dele. E também nesse link CSS aqui. Por quê? Porque como a gente vai carregar o nosso pop-up aqui, né? Essa tela aqui já tem esses dados carregados. Então é desnecessário a gente ter aqui. A gente fica apenas mesmo com o nosso HTML aqui, ó. Então ele já trouxe aqui também, ó, já criou os IDs, ó, então já está tudo pronto aqui pra gente. Vamos vir aqui, vou voltar aqui no nosso ponto .pes e vou compilar. Na verdade, eu não chamei, né? Então, eu não vou compilar por enquanto, não. Aqui a gente primeiro vai fazer a chamada dessa tela. Como a gente vai fazer a chamada, pessoal? Acho que nesse botão cadastrar, tá? Então, a gente está com esse botão aqui, que a gente está com os dados que a gente está inserindo diretamente no código. Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou copiar esse código aqui, eu vou colar ele aqui, ó, dentro de um comentário, para ele ficar aqui como referência para a gente utilizar depois. Vou apagar tudo aqui, ó. Então, vamos começar de um botão zerado aqui para vocês verem certinho como funciona. Vou pegar aqui, vou até fazer o seguinte, eu vou jogar aqui embaixo de tudo aqui, ó, tá? Na ordem certinho. Primeira coisa, a gente
tem que dar uses aqui, ó. Então, eu posso simplesmente vir aqui, copiar o nome da nossa unit e colocar na nossa main view aqui, ó. Então, estou dando uses aqui na nossa tela lá. E aí, eu posso criar uma variável aqui, então, ó, var lview, chamar apenas de lview, vai ser do tipo lá, ó, t client cadastrar view, que é normal, né, pessoal? Como a gente cria uma tela. Então, é do tipo aqui, né, do tipo do meu formulário, beleza? Vou vir aqui, então, ó, beleza? Ponto create. Aqui, como o dono aqui, eu posso passar self. Eu vou dar um try. E no final aqui, eu já vou distribuir ele. Aqui, ó, ponto free. Beleza. Agora aqui, a gente vai configurar ele, fazer algumas configurações. Então, por exemplo, aqui, ó, vou vir aqui, ponto pop-up, ó. Tem uma propriedade pop-up. Vou falar que sim, né? Porque se eu não marcar como pop-up, pessoal, ele vai abrir uma página inteira, né? Uma tela inteira. Mas não, eu quero que ele abra como um pop-up. Então, eu vou colocar aqui pop-up true. Aí aqui, vou pegar aqui, ponto border, e aqui vou colocar fb dialog essa stable aqui, porque daí eu quero poder aumentar e diminuir, né, o tamanho dela aqui. Tá, e agora aqui vem o carregamento, pessoal, né? Lembrando que a gente vai ter que então carregar aquela tela, né? Na web tudo funciona assíncrono, então a gente vai ter que aqui colocar um t-await para a gente aguardar o fechamento dela. Então, bem simples, pessoal, t-await, né? Ponto exec, p aqui. E aqui que a gente vai passar, pessoal, o tipo da nossa classe, ó, tá? Aqui, lembrando que a gente tem que passar uns genéricos aqui, ó. Então, é bem tranquilo, eu vou passar o tipo aqui da nossa classe, né? E aqui, então, eu coloco o que eu quero que seja executado. Então, eu quero o meu lview, ó, lview.load. Tá? O que que esse load faz, pessoal? Eu vou até copiar um comentário aqui, vou colar aqui, ó, para ficar bem explicadinho para vocês entenderem, tá? Então, aqui ele vai carregar o arquivo HTML de template e os controles, tá? Então, aqui a gente faz esse load aqui, faz esse carregamento. Depois a gente faz aqui await.exec, page de novo aqui, né? E agora aqui o que a gente vai passar, pessoal, é o t modal result e o que a gente quer que seja executado, pessoal. Ó, lview.execute. Beleza? Vou colocar aqui também o comentário. Então aqui ele vai executar o formulário e aguardar o seu fechamento, tá? Beleza. Agora aqui, pessoal, a gente pode pegar os dados que vão estar lá no nosso formulário, né? Aqui, por exemplo, eu vou colocar só um show message aqui por enquanto. Na verdade, eu vou pôr aqui no nosso memo já, o memo teste.lines.clear. E aqui vou pegar aqui, ó, ponto .add. Por enquanto eu vou colocar aqui, ó, formulário fechado. Beleza. Vou executar, pessoal, vamos ver. Tem um pequeno detalhe aqui, deixa eu ver. Ah, não, já até tá aqui, né? Já tá aqui com a nossa async, então, ó, tem que sempre lembrar, né? Quando a gente utilizou o TAWait lá, a gente tem que vir aqui colocar essa diretiva aqui também. Porque aqui no caso já tinha. Então, eu vou compilar aqui. Opa, deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Lá. Beleza. Entrar aqui. Vou clicar aqui no nosso botão, então. Olha só, pessoal. Notem que ele mostrou aqui pra gente o nosso pop-up, ó. Só que ele acabou ficando sem fundo aqui, ó. Se a gente olhar, ele ficou sem cor no fundo aqui, ó. A gente já vai solucionar isso também, mas aqui a gente já pode, ó, adicionar os dados aqui, ó. Então, posso adicionar aqui, ó, adicionar o número, posso colocar aqui meus textos aqui, né? E posso limpar aqui já. Vamos ver aqui por que que ele está mostrando dessa forma assim. Vamos voltar aqui no Delphi. Então, a gente vai acessar aqui nosso formulário. A gente pode tentar colocar aqui, pessoal. Então, aqui, esse elemento fonte, ó, tá aqui como propriedade. Então, eu vou trocar aqui para o CSS. Esse elemento pop-up class name aqui, ó, a gente pode selecionar um para ser essa cor do fundo. Ó. Então, a gente pode procurar aqui, ó, por BG, né, de background, ó. Então, basta a gente vir aqui, ó, BG, né, de background, eu vou colocar aqui, ó, BG dark. Voltando aqui no nosso Delphi, vou simplesmente trocar aqui, então, caption, vou colocar aqui, então, cadastro de clientes. Beleza, tá? Então, a gente tem algumas opções aqui, ó, de borda, enfim, você pode ir olhando, né? Então, tem várias aqui, eu vou só desmarcar de fonte aqui, para respeitar sempre a fonte daqui. Você pode ir testando aqui, então dá para fazer várias coisas, dá para mudar a cor de fundo aqui, enfim, fazer bastante coisa legal. Agora o que a gente precisa fazer, pessoal, a gente precisa colocar nossos componentes aqui para que a gente possa fazer a ligação, né, dos nossos componentes do Delphi com
componentes web. Então, para isso tem uma forma bem tranquila, pessoal, que basta a gente vir aqui, ó, eu dou botão direito e vem aqui, ó, Ctrl Sync. Então ele sincroniza para a gente, ó. Então ele pega os componentes que estão lá no HTML e cria aqui no Delphi para a gente. Então a TMS realmente eles pensam em facilitar a nossa vida aqui, ó. Então já criou aqui. Agora só falta eu alinhar aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui na ordem que está lá. Então, vou pegar aqui, por exemplo, ó, nosso LB código aqui, ó. Eu vou pôr o edit código aqui. Depois é o meu nome que fica aqui, ó. Vou pegar aqui LB nome, tá? Deixa eu ver a ordem certinha aqui, ó. Depois, na verdade, é de cidade lá. Depois é nome e profissão. Então, vou colocar aqui, ó. Esses dois ficam aqui. Aqui é a ID cidade, ó. Deixa eu ver qual que é o ID cidade aqui. A ID cidade vai ser esse aqui, beleza? Aí que nome, depois vai ser profissão, profissão, profissão. Vamos ver qual que são os próximos. Então vai ser limite e porcentagem. Então vou pegar aqui, ó, limite, ó, porcentagem. Vamos ver qual que é esse aqui. Esse é o porcentagem, esse é o limite, beleza? Aqui vai ter o gravar, aqui vai ter o limpar. E aí eles já vêm vinculados lá pra gente, pessoal. O limite ID deles aqui, ó, já tá tudo certinho, né? Eu não preciso fazer o vínculo de novo. ID código, né? ID cidade. Eu só mudo aqui para a forma que eu quero que apareça os captions lá. Então eu quero aqui que seja código, por exemplo. Aqui eu quero que seja aqui seja código cidade. Aqui vai ser apenas nome. Opa, nome. Aqui vai ser profissão. Aqui vai ser limite. Aqui vai ser porcentagem. Aqui o botão vai ser apenas o caption, vai ser gravar. Aqui vai ser limpar. Esse aqui fica aqui, né? Então, ó, aqui eu vou colocar aqui só como ativo, então, tá? Esse label aqui, eu não sei se eu vou precisar, mas eu vou deixar ele aqui por enquanto, tá? Eu vou deixar aqui certo, ativo. Agora, pessoal, então já está feito o vínculo, né, entre os nossos componentes e a tela lá. Deixa eu só testar aqui e aí a gente já vai recuperar os dados deles. Entrar aqui, vou vir aqui em cadastrar. Então, ó, já está vinculado, né? Já ficou tudo vinculado. Notem que quando eu selecionei lá a fonte, né? Já apareceu aqui para mim fechar também, ó. Então, eu já posso fechar o formulário diretamente por aqui. Perfeito. Agora que a gente já fez o vínculo, pessoal, a gente pode recuperar os dados, tá? Então, a gente poderia nesse botão gravar, colocar o código aqui para fazer alguma coisa? A gente até poderia, né? Mas existe uma outra forma de a gente fazer. Seria pegar os dados diretamente lá na nossa tela, tá? Para facilitar a nossa vida. Então, aqui eu posso fazer as validações, por exemplo, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, se, ó, edit ID cidade, ponto text, posso dar um trim aqui, ó, vou dar um trim aqui, beleza, ponto is empty, então se ele for vazio, aí eu posso dar uma mensagem, posso dar um show message, campo obrigatório, ID cidade, por exemplo, enfim, aqui a gente pode colocar de várias formas, né, eu posso setar lá, ó, dar um set fox, e posso dar o exit aqui. Então, aqui é a forma que a gente está acostumado a fazer no dia a dia, né? Aqui a gente, em vez de show mensagem, a gente podia utilizar aquela outra mensagem mais bonitinha, né? Eu vou até trocar aqui para upar o código para vocês. Então, aqui, ó, seria o nome, aqui, ó, focando, tá? Então, depois eu vou fazer as outras validações aqui para o código de exemplo já tá bem completo. E depois aqui, normal, pessoal, posso vir aqui, dar um self.close, né? Ou só um close, e ele vai fechar esse formulário para a gente. E assim que fechar, pessoal, aqui a gente consegue pegar os códigos quando a gente está acostumado a trabalhar na VCL normalmente. Então, eu posso vir aqui, pegar aqui, ó, ponto. E aí eu posso pegar nosso nome, por exemplo. Então, ó, edit nome, ponto text. E aqui eu vou só colocar aqui para ficar bem arrumadinho, ó. Tá errado aqui, né? Então, vamos lá. Nome, eu posso pegar aqui, edit profissão, posso pegar edit porcentagem, edit limite, edit ID cidade, por exemplo. Então, aqui, ó, profissão, porcentagem, limite e ID cidade. Beleza. Vamos compilar. Vou entrar. Vamos clicar aqui. Aqui eu posso limpar os campos também quando eu entrar aqui, né? Então, por exemplo, eu vou vir aqui, vou colocar aqui um número qualquer, colocar aqui meu nome, colocar aqui, ó, dev. Aqui eu vou colocar 10, colocar 20, né, e vou gravar. Então, ó, já pegou os dados aqui pra gente, né? Já trouxe os dados.
forma correta. É como a gente está acostumado a trabalhar no dia a dia, pessoal. Vocês viram que, né, só o único detalhe que mudou aqui é que a gente tem que passar o TAWait aqui para que ele aguarde, né, a tela fechar, né? De resto, é programação Delphi que a gente está acostumado no nosso dia a dia, não muda nada. Então, a curva de aprendizagem ou para a gente migrar um sistema, né, legado para a web, ela é bem curta, né, devido a esses detalhes. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer um limpar aqui, eu posso criar uma procedure aqui, ó. Vou vir aqui, ó, procedure, ó, limpar tela. Ctrl Shift C. Vou até utilizar nosso plugin de inteligência artificial aqui, ó, para ele preencher para a gente. Então aqui ele já está limpando tudo. Acabei não aceitando aqui a sugestão, né? Então aqui ele já vai limpar tudo, tá? Agora ele acabou colocando código a mais aqui, beleza? Tá? Esse aqui, então, para quem não conhece, é nosso plugin Delphi Developer, tá? No GitHub. Tem diversos vídeos também aqui mostrando como utilizar. Então aqui ele já limpou para a gente. Eu posso vir aqui, então, posso vir aqui no evento, né? Pode ser no create, pode ser no show, e colocar aqui, então, ó, self ponto, limpar tela. E aí ele vai limpar. E se eu quiser também, eu posso colocar isso aqui nesse botão, ó, né? De limpar a tela aqui, tá? Deixa eu colocar um show aqui em cima, aqui, para ficar na ordem. Beleza. Beleza. Então aqui já tá limpando aqui pra gente realmente. Vamos lá novamente. Entrando. Beleza. Então, aqui eu posso vir aqui em cadastrar. E aqui eu posso inserir os dados, então. Então, notem que agora ele trouxe tudo vazio aqui pra gente, ó, né? Vou colocar aqui, ó, César Cardoso, profissão dev. Vou colocar aqui agora 50 e 100. E aí eu posso gravar e os dados estão trazendo aqui, tá? Então agora, pessoal, basta a gente pegar esses dados que a gente está trazendo, né? E colocar no nosso carregar aqui no nosso carregar carregar aqui no nosso JSON, né? Que a gente está como a gente estava criando manualmente aqui, ó, no nosso get client aqui, ó. Basta a gente pegar os dados, pegar os dados daqui, fixo, dessa forma que a gente estava fazendo, pegar os dados dos elementos que estão vindo aqui, fazer o preenchimento e salvar tudo. Lembrando que todo o código-fonte está disponível no nosso GitHub, basta você acessar aqui e baixar, né? Os links todos estão aqui na descrição do vídeo. Se você está curtindo, pessoal, esse vídeo, não deixe de deixar seu joinha aqui, que ajuda bastante. Já se inscreve no canal, ativa a notificação para quando a gente lançar vídeo novo. E também a gente tem agora a opção de Seja Membro. Basta você clicar em Seja Membro, você vai ter alguns benefícios aqui no canal. Na próxima aula a gente vai dar prosseguimento aqui no nosso curso e a gente já vai pegar os dados que está vindo da nossa tela aqui, né? E aí a gente vai colocar diretamente e salvar os dados lá no nosso banco de dados, também fazer toda a parte do update também. E a gente também já vai arrumar, pessoal, a questão de quando a gente clica aqui, ó, ele não está aparecendo aquela janelinha aqui com os dados, nem aqui, tá? Então, o Marcos, que é um seguidor nosso, deixou um comentário no vídeo falando sobre esse detalhe aqui. E na próxima aula a gente já vai também arrumar isso aqui e mostrar certinho como que faz para deixar tudo funcionando aqui, beleza? Então, faça como o Marcos também, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe sua opinião, seu feedback, que é bem importante para a gente também. A gente se vê na próxima então, pessoal, e até lá.